Olá, eu sou o pastor Fernando Maciel, da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, e estou aqui para dar um recadinho para você. Você tem sido abençoado com as mensagens que estamos postando em nosso canal? Então não deixe de se inscrever clicando nesse botão que vai aparecer aqui deste lado, na tela do seu celular ou do seu notebook. E se você gostaria de ver alguma mensagem que não tenha visto, ou rever alguma que tenha tocado profundamente o seu coração, basta clicar no link que vai aparecer deste lado aqui e você será direcionado então para algumas dessas mensagens. Não deixe de dar a sua curtida e de compartilhar esta mensagem para que mais e mais pessoas possam também estar sendo abençoadas com uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para o seu coração. Olá! Na nossa reflexão de hoje vamos continuar falando sobre as dúvidas e os questionamentos da fé. O texto para a nossa meditação encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 5 ao 23. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes as minhas palavras, e a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. Saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha visto uma visão no templo, falava-lhes por sinais, pois ficou mudo. Por que duvidamos de Deus? Duvidamos porque não temos as circunstâncias para o milagre acontecer. E mesmo quando a temos, ainda assim questionamos. Somos humanos e repleto de questionamentos. Aprendemos desde cedo a cultivar uma mente crítica e racional. Estudamos lógica e resolução de problemas nas salas de aula. Contudo, a questão mais difícil para nós entendermos é quando algo para a nossa razão não faz sentido. Então, duvidamos. A Bíblia nos ensina que ter fé é acreditar naquilo que não vemos. Fé é lutar contra a dúvida, é ter a certeza contra o que o racional aponta. Acreditar em Deus para muitos não faz sentido, afinal, você não o vê. Quando esperamos por um milagre ou por uma promessa e não conseguimos ver nenhum caminho para a nossa vitória, fica difícil crer, pois não vemos a saída. Isso faz com que duvidemos do agir de Deus nas nossas vidas e comecemos a fraquejar no exercício da fé e passemos então a nos sentir inseguros. Para começar, vamos pensar em Zacarias. Ele duvidou que pudesse ser pai porque era velho e sua mulher também, mesmo que a sua oração tenha sido neste sentido.
mesmo com um anjo do Senhor anunciando esta promessa para ele, nada fazia sentido naquela promessa de Deus. Nada preenchia os requisitos naturais da vida. Sua razão o levou a questionar e duvidar de que seria possível sua mulher engravidar, por ser estéril e de idade avançada. Com isso, Deus fez com que Zacarias ficasse mudo até o nascimento do seu filho, a quem daria o nome de João e que mais tarde ficaria conhecido como João Batista. Ele perdeu a oportunidade de usufruir de maneira integral da gravidez do filho tão esperado. Perdeu momentos únicos por causa da sua teimosia. A oração que antes ele fazia em palavras, aprendeu a fazer com o coração e a fé. Zacarias precisou ficar mudo para aprender a ouvir e a crer. Mesmo tendo duvidado, isso não impediu Zacarias de ver o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Precisamos aprender que Deus, como Criador, não depende do que nós achamos ser possível para realizar os seus feitos. Ele é Deus e não se restringe à nossa lógica. Na lógica de Deus, aquilo que é impossível à razão humana é possível para quem tem fé. E mesmo que a fé não seja suficiente, isso não impede Deus de cumprir com os seus propósitos. Aí eu pergunto, qual é o milagre que você está buscando e esperando na sua vida? Fique atento, pois a sua oração já pode ter sido ouvida. Basta você crer, mesmo que a lógica diga o contrário. Vamos orar. Ó Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Porque, ó Deus, na tua grandeza e majestade, o Senhor, ó Pai, tem feito grandes coisas, que aos nossos olhos são impossíveis. A nossa mente muitas vezes não consegue compreender. Pai, nos ajuda a crer, ó Deus, a exercitar a nossa fé e a realmente, ó Deus, confiar nas promessas e nos propósitos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.